Olá, estamos começando mais um 5 minutos de verdade. E hoje eu quero falar sobre o falar em línguas. Não é? É um assunto bastante. As pessoas abusam muito disso também. Né? Existem pessoas até que acham que são o Espírito Santo. Né? É elas que fazem com que as pessoas sejam batizadas em outras línguas. Sendo que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que escolhe quem ele batiza com um dom ou com outro, tá bom? Falar em línguas é um dom, não é, não é algo assim. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem distribui isso. Eu conheço grandes pregadores da palavra, eu conheço homens assim extremamente conhecidos no mundo inteiro que não falam línguas estranhas, não é? E eles dizem que não recebeu esse dom do Espírito Santo. E eles não ficam assim incomodados com isso, não ficam, né? E eu acho que não deveria também. Cada um deveria, né, se sentir satisfeito com aquilo que o Espírito Santo lhe deu. Não forçar isso, porque eu vejo que é muito forçado, né? Você tem que falar em outras línguas. Isso não existe isso. Não existe isso. Essa palavra não existe na Bíblia, tá bom? Então, existem pessoas ensinando a falar em línguas estranhas. E isso eu acho que é até viável. Quando você olha lá para Atos, né? Você olha lá para Atos 2 e você vê lá em Atos 2, vamos acompanhar aqui na Bíblia? Em Atos 2, versículo 6, diz assim: Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, você pode ensinar, sim, desde que seja uma língua terrena, tá bom? Você pode ensinar a falar grego, você pode ensinar a falar egípcio, você pode ensinar a falar russo, alemão, francês, inglês e por aí vai, né? Sendo línguas. Porque aqui você está vendo, em Atos 2, 6, está falando isso, que existia judeus de todas as regiões do mundo naquela época, e cada um ouvia falar na sua língua. Então era língua terrestre, tá bom? Aí está falando de língua terrestre. Se você vai ensinar uma pessoa a falar uma língua terrestre, eu conheço vários professores, eu já tive alunos, né, que hoje são professores de inglês, por exemplo. Né? Então, beleza. Agora, a língua dos anjos, ninguém tem capacidade para ensinar. Tá bom? É um dom distribuído pelo Espírito Santo. E tem essa diferença. Tá bom? Não existe vamos dizer assim, essa coisa de eu ensinar alguém uma língua que nem eu entendo. Né? Isso é uma língua divina, uma língua onde você conversa direto com Deus. Então, tem pessoas, inclusive, também que traduz, que tenta traduzir isso, né? O que a Bíblia proíbe. A tradução ela é posta para quem está falando em línguas terrenas, tá bom? Você conhece a língua japonesa, como eu conheço bem, eu conheço um pouco de japonês, trabalhei muitos anos com japoneses, então eu conheço um pouco. E quando alguém está falando em japonês, eu sei algumas coisas, algumas palavras e tal. Então aí eu traduzo para o português. Tudo bem? Agora, a língua dos anjos não é para ser traduzido, não pode, não tem como traduzir, tá bom? É uma língua que você conversa só com Deus, diretamente com Deus. Nem o diabo compreende o que você está conversando. Então, como que você vai traduzir uma coisa que você não compreende? Não é verdade? E aí as pessoas falam assim, mas é real isso? Está na Bíblia. Vá lá em Coríntios 14, né? Coríntios 14 vai dizer assim, ó. O 14, versículo 4. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós falasse em outra língua, mas, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo as interpretar, para que a igreja seja edificada.
Se assim, então, Paulo está dizendo aqui, em 1 Coríntios 14, eu quero ler o 2 primeiro para você. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Então, ninguém entende. Nem o diabo entende. Você está falando em outras línguas, a língua dos anjos, eu estou falando aqui, aí não é para ser interpretado. Ninguém entende, tá bom? E não tem como você ensinar alguém a falar uma língua que nem você entende, não é? Então, vamos ler aqui o 19, de 1 Coríntios 14. Contudo, Paulo está falando aqui, ó, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então, não há necessidade de ter essa muvuca de todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo, tá bom? Por quê? Porque não está edificando ninguém, não está construindo nada. É só emoção, só emoção, só emoção. Eu consegui falar em línguas. Que coisa boba, né? Desculpe eu falar isso, perdão. Mas é uma bobice isso, tá bom? Desculpe. Eu não sei como que o ser humano, né, ele prefere viver enganado do que viver na verdade. Eu não entendo isso, sério mesmo, eu não entendo. Não entendo como que o ser humano prefere viver na mentira, viver no engano, do que viver na verdade. Eu não entendo isso. Bom, então eu sempre digo isso e vou tornar aqui a dizer. Leia a Bíblia, querido, para você não ser enganado. Leia a Bíblia, medite nela e se esforce para praticar a Bíblia. Tá bom? Então eu quero ler aqui mais um versículo em 1 Coríntios 14, que é o 27, o versículo 27 e 28. No caso de alguém falar em outras línguas, que não seja mais do que 2, ou quanto mais 3. Então, no máximo, 2 ou 3. É o que Paulo está ensinando. E isso sucessivamente. Não é um junto com o outro. É um fala, depois o outro fala, depois o outro fala. E haja quem interprete. Então tem que ser a língua que humana, que interprete. Tá certo? Um fala em russo, outro fala em português, outro fala em inglês, outro fala em japonês. Sucessivamente. Para que todo mundo que está ali seja edificado. Tá bom? Para que ela entenda na sua língua. O 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Então, Paulo, né, não sou eu, Paulo, ele é contra essa muvuca que acontece dentro das igrejas hoje por falta de entendimento, por falta de ensinamento, não é? Hoje não é mais ensinado. Ninguém gosta mais de participar de escola dominical. É cafona isso, né? Hoje é cafona isso. Mas ninguém procura ter conhecimento, ninguém procura buscar de Deus, ninguém procura. E vão, né? Levando, empurrando com a barriga. Querido, não seja assim. Seja um cristão autêntico, verdadeiro, praticante da palavra, para você não sofrer, para você não ser, vamos dizer assim, desaventurado. Porque o que mais tem hoje dentro da igreja é gente desaventurada. Por que não acontece comigo? Por que só comigo? Por quê? Por causa desses enganos. Não viva no engano. Viva para Deus. Viva para Ele. E com Ele. Tá bom? Não se esqueça. Se você não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais. E busque os dons de Deus. Deus tem dons para você. Busque.